Olá, damos início ao nosso podcast Chá com AD. Estamos aqui hoje com a Josi Nava, proprietária da panificadora Santelmo. Estamos também com a nossa equipe, a Elizabeth, a Daniela, a Milene, a Bianca, a Kátia e o Vinícius. Josi, você pode contar a origem da padaria, como começou, como que foi? Claro, com certeza. Primeiro, gostaria de agradecer, então, o convite da Dani por estar participando aqui do podcast. E é bem legal falar da panificadora, né? Porque ela já tem 33 anos de mercado. Ela iniciou suas atividades no de 1992. Iniciou com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai. E foi uma loja, né, que a gente chama hoje de matriz, lá na panificadora Santelmo, pertinho do cemitério. E que foi, que originou o nome, né, o próprio nome foi do bairro, então, né, Santelmo, devido a estar localizada no Largo Santelmo, lá no bairro Santelmo. E no início, a produção era atrás da panificadora, né, começou com tinha dois padeiros, um confeiteiro, e aí para frente a gente foi se expandindo. Lá no ano seguinte nós já abrimos a segunda loja no bairro Giopo, e aí em 94 no bairro Martelo, e em 96 no bairro dos Municípios, na Salgado Filho em 97, no DR em 94. E aí, por final, em 2022, a gente abriu a Perimetral, que é lá na Lourenço Fauro, que nós transferimos a panificadora da Vila Paraíso para lá. E então, hoje são 8 lojas e mais a central de produção, que conta com, só na central, em torno de 50 funcionários. E ao total, hoje, nós estamos com em torno de 150 funcionários, ao total, né, contando com a produção já. E então a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina e os desafios que vocês enfrentaram nesse longo tempo, né? Então, a rotina de uma panificadora, ela é bem intensa. As atividades iniciam de madrugada com o forneiro, então ele assa todo o pão para ele estar fresquinho ali logo cedo. E nós temos a equipe ela é bem setorizada por setores, então a equipe dos salgados e da confeitaria, que iniciam às 5 horas da manhã, juntamente com os padeiros diurnos, né, do turno da manhã. À tarde, nós temos os padeiros vespertinos, da parte da tarde, juntamente com a expedição. A expedição inicia ali logo cedo também, para embalar, etiquetar e deixar todos esses pães prontos, né, todos os produtos prontos para mandar para as lojas, enfim, né, e ao seu destino final. E tem toda a parte do administrativo, que está também no mesmo local, que é na central, e as panificadoras também iniciam, nem todas, mas, né, a grande maioria abrem às 7 da manhã e vai até às 20h30 da noite, de domingo a domingo. Sim. Em feriados, né, feriados também tem só um horário diferenciado, mas também... Então, para ver que é uma rotina realmente bem intensa, puxada, né? Bem puxada. E os desafios? Quais o maior desafio que vocês enfrentaram? O maior desafio que a gente enfrenta até hoje é reter mão de obra. É contratar, né, e reter mão de obra. E, assim, há um tempo atrás a gente dizia que era mão de obra qualificada, né? Hoje a gente já fala que é mão de obra. Porque como tem muita oferta de trabalho no mercado, a gente tem muita dificuldade realmente em contratar e reter as pessoas, né? Devido a essa entrada agora de redes de mercado, de grandes redes de mercado e desses atacadões, então está tendo muita oferta e também tem a concorrência deles próprios, né? Que oferecem um produto similar a um custo mais baixo. Então, sim, acaba sendo hoje, eu acredito, os nossos 2 maiores desafios. E qual foi a crise que vocês enfrentaram mais difícil? Eu creio que foi na pandemia. Foi isso? Olha, a pandemia foi um momento bem desafiador, né? Acho que para todas as empresas, mas claro que do ramo alimentício sofreu também bastante, com certeza. A gente teve que reestruturar bastante os processos. Com certeza teve enxugamos bem o pessoal, tanto das lojas quanto da produção, como teve uma diminuição
drástica ali na demanda de produtos, né? Porque as pessoas não podiam não tinha mais festa de aniversário e não tinha mais encontros, então imagina, então caiu bastante as vendas, então realmente foi uma época assim bem desafiadora. Foi difícil para todo mundo. Foi difícil para todo mundo, foi. Mas graças a Deus, né? Sim. Ninguém imaginaria que no século XXI nós passaríamos por algo assim, né? Verdade. Mas que bom passamos e estamos aí, né? Firmes. Que bom. E agora vamos falar sobre um pouquinho sobre os produtos e os diferenciais que a Santelmo oferece. Os produtos. Qual é o produto mais vendido na área da padaria? É o pão francês. Pão francês. Isso, ele é o carro-chefe da padaria. Tá bom. Com certeza. E vocês têm algum diferencial, um produto diferente da concorrência? Exclusivo de vocês? Exclusivo? Então, nós temos as nossas bolachas, que elas são bem tradicionais, e elas são feitas a forno a lenha. Então, a gente manteve a tradição do forno a lenha. Então, nós temos a bolacha de manteiga, fubá e a de chocolate. Muito boa, por sinal. Sim. Muito gostosa. Ai, que bom, obrigada. E então seria, né, um diferencial com certeza. Nós temos também assim, não seria bem, nós trabalhamos com diferenciais por clientes. Então, por exemplo, se a lanchonete ela pede um pão específico, padronizado para eu quero um tamanho X, eu quero um pão com gergelim, ou de uma certa forma a gente faz de acordo com o cliente, que o cliente quer. Então, a gente consegue trabalhar com produtos assim, diferenciados. Nós temos a torta Santelmo também, que é muito boa, que foi um recheio que nós criamos. E eu acho assim, seriam esses produtos, nós trabalhamos com esses produtos, realmente, assim, que eu poderia dizer assim, que são nossos, diferenciados, né? E daí, claro, a gente tem uma linha enorme de bolachas que nós fazemos também e, enfim, uma infinidade de outros produtos. Josi, me conta uma coisa. Tem algum segredo, uma receita de família ou coisa assim? Ou vocês trabalham com o que está dando certo? Assim, como que funciona? Eu acho que um segredo de família, a gente trabalha ainda com forno a lenha, então, né, que é um diferencial. É um diferencial. Claro que ele é bem mais trabalhoso, né? O padeiro tem que conhecer bem certinho que lado assa, qual que é o lado, né, virar e tal, não é? Mas a gente sabe que fica um gostinho diferente, né? Um trabalho a mais que no final vale a pena, né? Isso, faz toda a diferença. Que faz toda a diferença, né? E eu digo assim, em termos não só que você falou assim, em segredos de talvez de uma receita, mas eu digo que nós somos uma empresa familiar que persistiu por acreditar muito, né? E com muito trabalho, realmente com muito amor e trabalho árduo, porque, como eu te disse, a rotina dentro de uma panificadora ela é uma rotina bem intensa. Então, né, claro, né, iniciou com o meu pai e com a minha mãe, e nós devemos tudo isso muito, né, ao trabalho e ao esforço deles. Então, o segredo realmente foi persistir durante anos, e teve, claro, anos que não foram tão bons, mas, né, crer e trabalhar muito, né, que nós chegaríamos, né, que daria certo, que a gente ia conseguir passar, talvez por uma crise, por um momento que não estava sendo muito fácil. Então, acho que a persistência também foi muito importante, assim. Sim, fez toda a diferença, né? Tanto que vocês estão há muitos anos já no mercado de trabalho, né? Legal. E nesses momentos de crise fora de 2020, ali da pandemia, vocês usaram bastante estratégias para vocês conseguirem contornar, não só naquela época, mas em outras adversidades que vocês obtiveram no passado também, né? Tiveram muitas... por exemplo, hoje, o que a gente fez? Não faz muito tempo, nós servimos agora um outro serviço que é o buffet de almoço. Então, hoje 6 lojas contam
com comida, com almoço, né? Então, é um diferencial também. Não é só, a gente só não é só pães, lanches, né? Mas então, tendo almoço também é um diferencial e agrega, né? Então ajuda, né, no faturamento e ajuda também como o nosso lema é sempre tem uma Santelmo, sempre tem uma pertinho de você, então facilita muito então para as pessoas também, né? Tem um valor a mais agregado. E sempre estar de olho no mercado, inovando, porque tudo muda, né? Os hábitos do consumidor mudam, o mercado muda, e a gente sempre tem que estar muito alerta, né? E muito ligado no que o mercado, né? No que a gente precisa fazer para continuar, né? Sempre oferecendo oferecendo produtos novos, enfim. Que a gente sabe que uma coisa que o povo gosta é novidade, né? Com certeza. Com certeza, isso aí. Então, eu queria falar sobre uma coisa que a gente convive muito lá na padaria, né? O nosso relacionamento com clientes. Como é a relação da Santelmo com os clientes? Olha, nós temos clientes muito bons, clientes muito antigos, como nós já temos 33 anos, clientes que até viram amigo, até muitas vezes parte da família. Não só clientes fiéis, como colaboradores fiéis também. Então, a Dani trabalha na panificadora e a Dani conhece, nós temos, por exemplo, uma caixa na panificadora lá na Matriz, que é lá perto, essa que eu falei no início, que o nome dela é Janete, e ela está há muitos anos conosco. E ela é uma pessoa, ela é muito querida, ela é muito simpática com os clientes. Então, eles realmente, assim, gostam muito dela, e ela acaba trazendo um pouco do que a gente quer passar, né, para os nossos clientes, que é aquele amor, aquele acolhimento, né, a simplicidade que ela tem, da forma com que ela conversa. Então, quem conhece ela sabe como ela é querida. Então, acredito que seria realmente... E aí é legal também porque a gente vê outras gerações. Às vezes a gente atendia o filho, daqui a pouco vem o filho, daqui a pouco vem o filho com o filho. Então, assim, é legal, assim, a gente vê que tá ficando velho, né? E aí a gente vê que a gente tá ficando velho, realmente, é isso mesmo. Existem histórias marcantes com algum cliente, assim, que te marcou? Assim, histórias marcantes. Existem várias histórias. Agora, assim, eu não consigo lembrar de uma específica de algum cliente que tenha marcado. Mas, assim, existem N situações. O que me marca mais são os colaboradores. Acho que mais, assim, que a gente tem a maior convivência ainda, né? Eu, no caso, com os nossos funcionários, né? Com os nossos colaboradores. Então, assim, é eles que acabam marcando mais. E a gente acaba também vendo, às vezes, a família, o filho cresce e as coisas, né? E aí, toda essa... né, a gente acaba tendo um contato muito próximo. Então, como é uma empresa familiar, a gente está sempre também muito próximo com os funcionários. E eu acho que isso é uma grande vantagem, assim. Nós não estamos enclausurados, sei lá, numa cápsula longe. A gente tá junto com o pessoal que está ali, está junto com o pessoal da fábrica, está junto com o pessoal das lojas. E nós somos muito acessíveis também. Eu acho que é nesse sentido. E como que a padaria se adapta às mudanças nos hábitos de consumo? Sempre buscando cursos, treinamentos, olhando a concorrência, indo atrás do que o cliente, do qual que é a novidade do momento, procurando inovar e se diversificar, com certeza. Porque os hábitos, como a gente já comentou, eles mudam no decorrer. Mudam. Então, assim, a gente sempre tem que estar ali. Tem muita diferença de uma padaria para outra, né? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Você trabalhar numa padaria é uma coisa, você vai trabalhar em outro bairro já é outra totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Né? São sistemas, pessoas, convívio, tudo até muda. os produtos, né? Os produtos são diferentes. Então os produtos que saem mais em um bairro X, no outro talvez nem tanto. E são coisas assim que, né? E é de bairro mesmo. E é de bairro verdade. Mesmo. Eu tenho por experiência própria. Isso mesmo. E sobre a gestão e crescimento, Josi. Como foi o processo de aprendizado na gestão de negócio? Assim, Dani, ele é dia a dia.
Então, não existe assim algo assim, isso foi fundamental para que a gente chegasse onde a gente está. Não. É aprendendo com o dia a dia realmente, assim. Você estar... É uma gestão diária. É você estar na prática junto e sabendo como que é feito o processo, vendo formas de melhorar, de otimizar aquele processo, né? Buscar, assim, com certeza, ajuda externa, cursos, trazer pessoas de fora, consultoria. A gente já teve vários também consultores. E a gestão é a gestão realmente do dia a dia do negócio. Tá? Claro que a gente precisa de muita ajuda externa, porque às vezes a gente acaba ficando ali muito tempo e coisas simples a gente acaba não vendo mais, que às vezes outra pessoa de fora vem. Então, por isso que é necessário sim a gente trazer pessoas de fora. É necessário sim fazer cursos, ir ver a concorrência. Não digo só aqui, mas ir ver como que é as padarias em outros lugares. E ela e resumindo tudo, assim, na prática do dia a dia, ela é muito importante também. A convivência com os funcionários, o conversar com os funcionários também, porque às vezes eles... Convive mais ali com o cliente, a gente sabe o que está acontecendo, isso, a gente vê muita coisa. Isso, com certeza. A gente sabe onde que tá os erros, né? Que acontece, né? Nem tudo é perfeito, né? A gente Isso vê... aí. E eles vêm primeiro a gente, né? Aí a gente acaba repassando para vocês. Isso mesmo. Às vezes a gente tem uma mina de ouro ali de informação, que às vezes nem precisa ir muito para obter, né, um feedback do cliente é quem dá, é quem está ali, né? Quem tá no atendimento mesmo. Então, é conversar com os funcionários, ver o que a gente pode melhorar, perguntar para eles, né? E eles que... Enfim, né? Nós somos uma equipe, né? Não é só a administração, não é só o atendimento aos balconistas, às caixas, não é só produção. É uma engrenagem. Todo mundo tem que estar andando direitinho para que o produto chegue da melhor forma possível para o cliente. E qual conselho você daria para quem hoje deseja abrir uma padaria? Então, que conselho que eu poderia dar? Eu acho que, com certeza, assim, vá com paixão, mas vá sabendo que você vai trabalhar muito. Tem que ter coragem, Verdade. Como a gente falou, a rotina ali, ela é uma rotina que você sabe, você tem hora para começar, mas você não tem hora para acabar. Então, e principalmente, assim, no início, você tem que conhecer muito o teu público, né? Saber que o aprendizado, ele é diário, ele vai ser no dia a dia. Conhecer o teu público e sempre estar buscando inovação e aprendendo, né? E ter muita persistência, sem sombra de dúvidas. E vocês já cogitaram abrir uma unidade fora da cidade, em outro município, um pouquinho mais, digamos, um pouco mais longe? Então, hoje a nossa ideia é ir para o ramo de franquias. Então, a gente pensa, sim, em fazer essa expansão, né? Já está no papel, na verdade, mas isso ainda vai ter um caminho para ser seguido até chegar lá. Estudo junto também. Isso, mas a gente vislumbra muito a médio e longo prazo, sim, a abertura de franquias. É uma coisa bem interessante, por causa que o produto de vocês é bom. Então, seria legal essa expansão para fora, né? Para outro município, para outra localidade, cidades um pouco menores. É uma experiência que vai agregar muito, né? Sim. A gente já teve sociedade, mas muito tempo atrás, em Fraiburgo. E teve uma loja lá, mas aí acabou não dando certo. E aí a gente focou mais aqui, né? Porque a logística, ela é bem complicada, né? Então, realmente, primeiro tem que se reestruturar muito aqui, né? Ter um controle muito grande. E daí, realmente, para daí virar franquias, né? Daí é um segundo passo. Sim. Né? Mas é possível, e a gente sabe que é possível. Então, para frente, a gente pensa assim em seguir esse modelo, né? Sim. E é muito importante, né? A gente sempre crescer, né? Porque vocês são referência na cidade, né? Padaria Santelmo tem uma em cada bairro. Né?
como você falou, atende a vários públicos diferentes, né? Isso mesmo. Desde o mais pobre ou a alta sociedade, né? Muito legal isso. A questão também dessa franquia é uma ótima ideia, que é uma coisa que vocês não vão se preocupar tanto em administrar, né? Então, a pessoa que vai lá e adquire a franquia com certeza. tem que... ela vai ter que seguir um padrão, né? Mas, enfim, né? Tem tudo muito pré-discriminadinho e tal, como faz. Mas a franquia é bem interessante, né? Sim. Alguma pergunta mais a complementar? Alguma coisa? Não. Tá bom. Então, agradecemos o tempo que você dispôs a estar aqui com nós e acho que até breve, né? Daqui a pouco quem sabe, a gente tem uma outra oportunidade de estar junto com você de novo, entrevistando de novo. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Só queria ressaltar que a gente escolheu uma empresária mulher. Conversamos muito sobre isso, a gente tinha outras opções, né? Mas a gente preferiu dar preferência para uma empresária mulher. Já que é o nosso mundinho, assim, não digo mundinho, mas assim, as mulheres têm mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho, em todo lugar, ainda mais no empreendedorismo, né? Então a gente fica muito feliz de saber que a nossa categoria, né, de mulheres tem uma mulher assim exemplar, como a Dani falou, é meu exemplo, né? Ela se espelha muito em você. Nossa, obrigada. E ela falou muito bem de você, ela é toda chique, ela falou muito de você. Você é uma mulher exemplar mesmo. Obrigada. Então, a gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. Fico lisonjeada com o que foi dito, então, e que bom, fico bem feliz e sempre que precisar, né, de nós, não só para podcast, mas para um lanchinho também. Com certeza.